cá o sinal chega muito bem. Consigo ouvir, sim. Ok. Boa noite. Então, estamos hoje reunidos para mais um dia de palestra, que é sobre o impacto das redes de computadores nas organizações, que no âmbito do primeiro ciclo de palestra do curso de Gestão de Sistema de Informação. E a palestra de hoje será presidida pelo Dr. Pempe, que é diretor da Direção de Infraestruturas e Redes da Universidade Aberta ICED, na qual muitos dos participantes aqui são estudantes e fazem parte. Então, acredito que esta palestra será de mais-valia para todos os amantes do sistema de informação e que trabalham com redes de computadores, assim também como que estão ligados a esta área. Então, como prevê o nosso programa, a nossa palestra terá uma duração de 1 hora, ou seja, temos até 19 horas para aqui abordar sobre esta temática, assim também acolher aqui são os conhecimentos que serão partilhados pelo Dr. Pempe e também poder interagir sobre o tema. Primeiro, esperar que cada participante aqui seja estudante, convidado, participe de forma ativa e procure interagir da melhor forma para colher este conhecimento por parte do Dr. Pempe, pois o Dr. Pempe é profissional da área e tem longos anos de experiência, quer na área acadêmica, assim como profissional informático, na área de informática, principalmente ligada a infraestruturas e redes de computadores. Então, vamos aqui aproveitar e degustar daquilo que é o conhecimento nesta temática. Dr. Pempe, seja bem-vindo e desde já passo-lhe a palavra e fica à vontade, a sala é toda sua e estamos aqui para acompanhar aquilo que nos tem a apresentar para esta palestra. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Isso é bom. Alô? Conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Sim, dá para ouvir. Isso é bom, isso é bom. Obrigado à doutora David Franco, pela oportunidade que me deu para conversar com todos vós acerca desse tema. Entretanto, como o Dr. Franco disse, vamos falar. Não sei se conseguem ver a minha tela. Sim, conseguimos. Muito bem visível, muito bem visível. Dá para ver, não é? Sim. Exato. Como dizia o Dr. David Franco, meu nome é Celestino Pempe, não é? Sou funcionário da Uniced, não é? Atualmente respondo pelo cargo de diretor de infraestruturas tecnológicas da Uniced, mas também sou docente. Fui eu que elaborei o módulo de projetos de rede de computador, acho que vocês sabem, não é? Entretanto, trabalho no ramo de redes há muito tempo mesmo, há muito tempo. Trabalho na implementação de redes, gestão de redes, segurança de redes e por aí em diante. O meu dia a dia é redes, para além de outras atividades. Então, quando o Dr. Franco me convidou para falar de impactos de rede, aceitei e por isso estamos aqui.
não é? Eu acredito que vocês já sabem, de maneira geral, por isso não vai ser uma palestra assim, muito direcionada só para eu falar, mas só para vos despertar aquilo que vocês já sabem. É isso que eu acredito, não é? Vocês sabem o que são redes, vocês trabalham com elas dia após dia, vocês têm nos vossos trabalhos, nas vossas empresas, onde vocês desempenham vossas funções. Se não têm, acredito que já trabalharam com elas em outros ambientes, em outras empresas, em outras instituições, não é? O próprio módulo de projeto de rede de computadores já diz, já traz uma definição do que é redes de computador, não é? Desde que 2 ou mais dispositivos estejam ligados com objetivos de troca de informação, aí não estamos perantes a uma rede de computadores, não é? Independentemente do seu tipo, seja ela cabeada ou não é? Quando falamos de cabeada é aquela que nós usamos cabo, e a outra mais comum conhecida é aquela que muita gente chama de Wi-Fi, chama de wireless, não é? É outro tipo de redes. Então, essas redes são importantes para todo mundo, porque, como dissemos de princípio, o objetivo número 1 é de partilha de informação, não é? Ok. Mas depois vamos ver que isso vai mais além. Não é só informação, mas também recursos que produzem ou gerem ou manuseiam essas informações. Nós nessa palestra vamos reparar na componente empresarial, na componente organizacional, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, não é? Neste caso, estamos a falar de pequenas, médias empresas. As redes são úteis em todos esses ambientes, não é? Entretanto, aqui diz que as redes ajudam as empresas a reduzir custos, evitar atraso em comunicações, aumentar a partilha de conhecimento e colaborar com outras empresas. Isso é uma definição básica ou resumida daquilo que é a importância, o benefício, o impacto de redes de computador de modo geral. Ok, nós selecionamos alguns aqui, que também vocês conhecem, não é? E que vos ajudará a responder à questão de por que eu preciso de uma rede de computador na minha empresa, se eu estou a funcionar assim. Então, com aquilo que são as abordagens que nós vamos desenvolver aqui, vocês serão capazes de responder porque você precisa disto, porque você precisa daquilo, porque você precisa da rede por causa disto, por causa daquilo. Atenção, independentemente do nível ou do nível em que se encontra a empresa. Neste caso, estamos a falar de pequenas, médias e grandes empresas. Ok, vamos falar de alguns benefícios e impactos de rede de computador. Neste caso, as empresas podem se beneficiar, não é? A primeira logo é partilha de informação e recursos, não é? Quando falamos de partilha de informação, nós já sabemos, não é? O bem precioso de qualquer organização ou de qualquer pessoa são as informações. As empresas trabalham com informação, seja de qual tipo for, ou seja de qual ramo de atividade a empresa se dedica, ela trabalha com informação. Esse é o primeiro ponto. Então, essa informação passa de ponto A para ponto B, de pessoa A para pessoa B, e assim sucessivamente, de empresa A para empresa B. É assim como o negócio funciona. Então, esse processo de partilha é mais fácil quando nós usamos redes de computador, não é? Antigamente, nós precisávamos escrever uma carta, mandar para o outro, não é? Ou mandar informar algo. Com redes já é mais simples, não é?
vocês, como eu disse, vocês trabalham com isso dia após dia. Quando nós falamos de partilha de recursos, nós falamos de impressoras. É um exemplo que estou a dar. Entretanto, reparem que se não existisse rede, cada gabinete podia ter a sua impressora. Mas nesse exato momento, vou usar esse momento, no espírito de estar numa empresa. Se nós temos a rede, é fácil as pessoas partilharem uma impressora, não é? Então, vamos lá ver, vamos voltar à definição anterior, onde diz que poupa nos custos. Poupa nos custos. Em vez de termos 5 impressoras, ficamos só com uma, por exemplo. Poupa-nos muito dinheiro. E isso é um dos benefícios que as redes de computadores nos trazem, não é? Tu partilhas informação, cada um leva onde leva. Aquilo que nós ouvimos, pasta partilhada, não é? Estão a ver qual é o dinamismo daquilo numa empresa. E aquilo é só possível em redes de computador. Porque se não tivermos redes de computadores, não é possível nós partilharmos facilmente aquilo que são a informação ou recursos ou dispositivos como tal, não é? Tempo e trabalho, não é? É uma das vantagens, é uma das vantagens que as redes de computador trazem para as empresas, não é? Por vezes, o trabalho que podiam fazer muita gente, é possível sintetizar, é possível diminuir para que, ou melhor, é possível diminuir com redes de computadores. Eu vou dar exemplo da Uniced, na Beira, onde eu trabalho. Reparem que eu tenho aquilo que eu podia classificar de MAN, Metropolitan Area Network. Para quem conhece Beira, o nosso centro de dados está no Estoril. E temos a vice-reitoria académica que está, vamos lá dizer, aquilo é Maputo. E temos um outro terceiro edifício que está no Macurungo. E temos o quarto edifício, que é o Centro de Recursos da Beira, que também está no Estoril. Da reitoria para o Centro de Recursos, estamos a falar de mais ou menos uns 500 metros, mas não chega a 1 quilômetro. Do centro de dados principal, que é da reitoria para a vice-reitoria académica, talvez uns 5 quilômetros ou menos. E da reitoria para o registro acadêmico, por aí 6 quilômetros. Mas da vice-reitoria académica para o registro acadêmico, temos por aí 600, 500 metros, ou 800 metros. Então, nós o que fizemos? Fizemos uma rede. Né? Fizemos uma rede, onde todos esses edifícios estão interligados através da fibra óptica. Temos um único provedor de internet, o que quer dizer que todos recebem internet a partir do centro de dados principal. Temos um único servidor de ficheiros, único DHCP, para perceber, e temos todas as pastas partilhadas estão num único servidor. Se alguém sai do registro acadêmico para onde quiser, ele pode imprimir seu trabalho, pode ter acesso aos seus ficheiros. Então, perceber como é que é dinâmico esse processo todo. É um exemplo só que quero vos dar. Não é? Qual é a vantagem de ter uma rede de computadores? Não é? Em vez de você, se tu esqueces seu computador, vamos dizer, no centro de recursos, vai para Cidade Giripo. o registro acadêmico, podia, por favor, fechar o seu microfone. O senhor Sérgio, fechar o seu microfone para evitar esse coisa. Então,
Isso é fácil economizar o processo de trabalho. Eu daqui consigo enviar facilmente um ficheiro para onde quer que seja. Se eu tenho um documento, posso facilmente não usar o estafeta, que precisa de monta para sair da reitoria para a vice-reitoria acadêmica, mas simplesmente ponho numa pasta partilhada e a pessoa que está do outro lado tem acesso ao documento. Estão a perceber como é que as coisas são flexíveis? Isso é possível só a partir de rede de computador. Também temos a força de trabalho e flexibilidade, não é? Aqui dá um exemplo. Quando um funcionário estiver de férias, pode ser possível transferir o trabalho para outro funcionário, não é? O funcionário pode, por exemplo, ir de férias, levar seu computador, não é? Mas se existir permissão, ele pode continuar a ter acesso aos ficheiros de trabalho, porque o quê? Porque os ficheiros são armazenados num servidor, vamos assim dizer, de uma maneira mais simples, não é? E isso faz com que as pessoas permitidas tenham acesso aos arquivos para flexibilizar o trabalho. Não estou no escritório, por isso não tem como eu lhe dar acesso ou lhe dar o determinado ficheiro. Isso não acontece. Isso não acontece. Porque o quê? Porque existe um mecanismo de flexibilização do trabalho. Por quê? Porque nós temos uma rede e porque os arquivos estão armazenados num determinado local. Maior produtividade e menor custo. Como já dissemos, não é? Nós temos vou voltar para o exemplo do estafeta, não é? Se eu quiser dinamizar o meu trabalho, o que é que eu faço? Eu posso reduzir o processo de impressão de documentos de envio, não é? A não ser que seja necessariamente obrigatório. Eu produzo o documento, assino digitalmente e partilho através da rede. Estou a dar um exemplo só da Beira, mas a nossa rede na Uniced é mais alargada ainda para os centros de recurso, porque nós temos aquilo que nós chamamos Virtual Private Network, VPNs. Não é? Nós estamos diretamente ligados aos centros de recurso. E reparem como é que a coisa é mais curta. Do centro de recursos de Maputo ou Nampula, eu posso imprimir e sair aqui na Beira. Dá para saber? Daqui da Beira, eu consigo controlar tudo o que está a acontecer em Maputo, falo eu como Haiti, em Maputo e em Nampula, porque eu consigo gerir tudo. Porque o quê? Porque nós estamos interligados através daquilo que nós chamamos de uma rede privada virtual. Vamos saber. É mais simples, é mais dinâmico. Imagina se eu tivesse, é um exemplo, se eu precisasse de, em cada sítio, um IT, a Unicef estaria a gastar mais. Mas o que fizemos? Investimos de uma única vez, criamos VPNs e eu daqui tenho controle de tudo. Em caso de intervenção física, aí já passamos a ter determinados contratos temporários. Gastamos exatamente menos, não é? E com recursos tecnológicos que já existem, não é? Eu daqui sei dizer que, há um perigo em Nampula, há um perigo em Tete e assim sucessivamente. Isso é possível através de redes de computador. Então, isso estou a tentar espelhar qual maior é a produtividade e menor custo. Vou dar um exemplo desta maior produtividade e menor custo. Eu estou em casa, tenho internet e tenho uma VPN. Acontece que de um momento para cá existia, ainda existe um problema de DNS. Ligaram a dizer que na nossa rede não está a acessar o nosso website. Eu tinha que ver o que está acontecendo
no meu DNS. Eu daqui de casa entrei no meu servidor para ir fazer o troubleshoot. O que podia acontecer é que eu tinha que pegar no carro, ir para o serviço, trabalhar, depois voltar. Estaria a gastar combustível nesse processo todo e o tempo que eu podia levar de casa para o serviço seria maior. Mas por quê? Tenho uma rede virtual privada, nossa, da Uniced, eu consegui resolver o problema em curto tempo e ainda poupei o meu combustível. Isso só é possível através de redes de computador, meus amigos. Segurança de dados. Ok. Nós temos uma rede, temos servidor e acidentes acontecem. Se nós estamos a dizer, podemos armazenar informação num determinado local para flexibilizar o trabalho das pessoas, temos que ter em mente que nós podemos ter acidentes que podem afetar a nossa informação. Tendo uma rede de computador, vou dar um exemplo da nossa rede na Uniced. O centro de dados principal está numa CUT, onde eu trabalho, não é? Mas nós temos redes virtuais privadas. Eu posso ter uma réplica daquela informação toda em Maputo, no centro de recursos de Maputo, por exemplo. Se alguma coisa acontece aqui na Beira, todo o resto do pessoal pode acessar a informação em Maputo. Estão a ver? Se alguma coisa acontecer aqui. Então, isso também é possível através de rede de computador. Posso ainda dar um exemplo a nível da cidade da Beira. Eu posso ter um centro de dados numa CUT e ter outro centro de dados numa Curungo, na nossa rede que está afetada. Se alguma coisa acontece numa CUT, eu tenho... Peço que fechem o microfone, se forem a falar, para não me desconcentrar. Então, esta é a componente de segurança de dados, não é? Como eu disse, se alguma coisa acontecer, não é? Significa que perigos acontecem, desastres acontecem. Então, com rede de dados, é sempre fácil nós termos essa segurança. Associado a isso está o projeto, o plano de recuperação de desastres, como eu estava a explicar. Se nós armazenamos informações num servidor que as pessoas acessam, não é? Nós temos que ter em conta, como eu disse, que desastres acontecem. E é mais fácil, vou dar um exemplo do projeto da Uniced também. Eu só posso dar projetos da Uniced, onde eu trabalho, e temos essas componentes todas. Por isso é fácil explicar, não é? Nós temos o centro de dados principal na Beira, onde temos o Isura, o Primavera, essa biblioteca, todos esses estão aqui. E nós temos um centro de dados redundante em Maputo e através de VPN, Virtual Private Network, de novo, aonde estão ligadas esses dois locais, esses dois centros de dados e esses dois servidores. Aqui temos servidor de Primavera, ali temos servidor de Primavera. Se aqui existe qualquer acidente ou incidente na Beira, todos os pedidos passam para o centro de dados em Maputo. Se aqui Isura não está funcionando, automaticamente em Maputo Isura está a funcionar. Por que temos rede virtual? É para que exista aquilo que nós chamamos de sincronização de dados em tempo real. Para perceber. E isso só é possível através de uma rede virtual privada, para que exista essa sincronização de dados. Se aqui ciclone nos bate, toda a informação que temos aqui temos em Maputo e todos os sistemas, mesmo que não haja energia aqui, o resto do mundo pode acessar nossos sistemas. A força de trabalho, não é? Também está incluso. Eu posso saber, posso projetar quantos funcionários é necessário para um determinado projeto.
Reparem que, vou dar um exemplo, nós temos o Primavera. O Primavera é um sistema que funciona na rede, não é? E tem muitos módulos, contabilidade por aí fora, não é? E porque ele está na rede, é fácil a um gestor, através de relatórios que saem, é fácil um gestor tomar a decisão, sobretudo no processo de saber quantos funcionários eu posso usar, não é? E flexibiliza mais, porque não há necessidade de todos estarem, vamos lá dizer, numa única sala, num único espaço físico, porque a rede já permite que vocês estejam em ambientes ou locais geograficamente distintos. Colaboração também é simples, não é? Vocês sabem que hoje em dia temos, para além de ferramentas colaborativas, elas por si só não são úteis se não existirem redes de computador. Não é possível, não é? Aqui diz, duas empresas com interesses podem partilhar informações sobre diferentes projetos de comunicação ou problemas e por aí fora, não é? Quando há necessidade, eu vou dar um exemplo. Nós tivemos nós na Uniced, anteriormente, tivemos uma parceria com a Mcell, onde nós usávamos os serviços da linha do cliente da Mcell. O que quer dizer? Como é que eu posso explicar? Tínhamos um número da Mcell para nossos estudantes ligarem, mas aquela linha caía na Mcell em Maputo, mas quem atendiam eram nossos colaboradores na Beira. Usávamos uma parte da infraestrutura da Mcell em Maputo e os telefones na Beira, no Helpdesk. Como é que isso era possível? Foi possível através de uma rede privada, através de um túnel privado e seguro entre a Mcell e a Uniced. Então, havia uma colaboração entre nós dois. Isso só foi possível através de uma rede. Comunicação entre funcionários. Também é uma necessidade. Eu vou dar um exemplo que acontece. O exemplo que eu estou a dar na Uniced também acontece em muitas outras empresas, não é? Reparem que nós temos uma rede de computadores normal, homogênea, porque não é só de dados, mas também é de voz. E nós temos aquilo que nós chamamos telefones GPs com uma central. E nós temos extensões, não é? Eu, do meu escritório, ou deste mesmo meu computador, aqui onde estou na minha casa, eu posso ligar para a recepção no meu serviço, posso ligar para Maputo, posso ligar para onde quiser, porque estou ligado, tenho uma rede privada que me ligo, não é? Que me conecto à rede empresarial. Mas estando no escritório, através da rede de computadores, eu consigo falar para a centro de recurso, consigo falar para a vice-reitoria acadêmica, consigo falar para registro acadêmico, a nível da Beira. Eu já expliquei que é uma rede metropolitana, não é? Mas eu só ligo a extensão, por exemplo, do Dr. Franco, que é 1315, se a memória não trai, 1315 do meu escritório do Maputo, consigo falar com ele na extensão dele no Estoril para Maputo. Da mesma maneira, posso falar da Beira para Nampula ou para Maputo, porque essas duas estão interligadas através de uma rede privada, que facilita essa comunicação. Está a perceber? Aquilo que acontece nos bancos. Os bancos têm a mesma infraestrutura, não é? Alguns tempos atrás, por exemplo, principalmente no BIM, o banco que eu uso mais, tinha nas ATMs um telefone que tu ligavas para a linha de cliente para ativar qualquer coisa. Aquilo era uma VPN. É uma rede que tu entravas em contato diretamente com Maputo. Então, é para vos explicar esse pormenor de comunicação com funcionários, não é? Partilha de informação com parceiros. Também
já falamos, não tem muita coisa. Posso vos explicar, vos dar um exemplo concreto. Nós temos o nosso sistema Primavera, que recebe relatórios vossos do banco para saber se vocês pagam ou não. O banco envia um ficheiro. Nós, o que é que criamos? Um FTP, onde o banco descarrega os ficheiros no nosso servidor e automaticamente já está configurado um pipe que o Primavera vai carregar aqueles ficheiros e faz a sincronização de informação diária. Vamos saber uma coisa muito simples, não é? Ele só faz upload e o Primavera vai carregar ali. Claro, já está programado tudo, não é? Mas isso é só possível através da rede. Porque onde o ficheiro cai num FTP e o servidor de Primavera está do outro lado. Através de uma LAN, há essa comunicação, e FTP é banco com um túnel seguro, só é banco Uniced, não é? É uma das vantagens de redes de computadores. Trabalhar remotamente, como estou a fazer aqui, como eu disse, eu estou aqui, através daqui, intervim no serviço para fazer o troubleshoot do meu DNS, que não está a responder internamente a um determinado domain name, não é? Tenho no meu computador, este que estou a usar, um softphone que através de uma VPN eu consigo me conectar a uma rede e fazer chamada para qualquer um, como se estivesse no escritório. São essas todas as vantagens, exemplos concretos, não é? De benefícios ou utilidades ou impactos que a rede de computador pode nos ter. Se não tivesse isso, tinha solução sim, mas de outra maneira, não é? Então, meus caros, vocês já sabem, não é? É importante vocês saberem que o impacto no business, ou o impacto de redes de computador nos business dias de hoje é muito, mas muito grande. Eu me atrevo a dizer que sem elas o business pode andar, mas não vai andar como devia. Não vai entrar no mundo da competitividade como devia. Vai ter muitos funcionários desnecessários, vai gastar muito dinheiro com recursos desnecessários. Então, é importante que as redes existam, não é? Para aumentar o seu lucro. Então, quando vocês forem a se envolver em projetos de rede de computador, devem ter em conta isso. Não é? Devem ter em conta isto. Se alguém perguntar como é que eu posso aumentar o meu lucro e diminuir os gastos, vocês devem ser capazes de responder. Se alguém vos perguntar como é que eu posso me beneficiar no mundo da competitividade, vocês devem ser capazes de responder essa questão. Como é que eu posso gerir meu pessoal? Vocês devem ser capazes de responder essa questão. Não é? Se alguém, nós temos possibilidade de ir para o campo, mas quando vou para o campo, às vezes atrasa o processamento de salário, atrasa. É possível evitar isso? Sim. Como? E nunca se esquecerem que quando falamos de internet, estamos a falar de rede de computador. Porque há vezes que cometemos erros simples como esses, não é? Dizer, mas eu estou na internet, não é rede, vocês já não estão na fase de cometer esse tipo de erros, não é? Vocês já não estão na fase de cometer esse tipo de erros. Então, meus caros, os slides que eu tinha reservado para partilhar convosco são esses, e vou deixar que vocês questionem, contribuam. O espaço está aberto, como temos 1 hora de tempo. Estamos juntos? Alô?
Estamos juntos, estamos juntos. Estamos. Exatamente. O tempo é vosso. Vamos lá. Alô, consegue me ouvir? Sim, sim. Muito obrigado pelo tema. Não resta dúvida. Só queria deixar uma pergunta. No caso em que o servidor, por exemplo, deu um exemplo do banco com o sistema de primavera central, que há transferência de ficheiros para confirmação de pagamentos como tal. Imaginemos que o banco carrega um ficheiro e que do lado dele deu como sucesso, mas ao vosso servidor não chegou aquele ficheiro. Como pode-se recuperar esse ficheiro sem que entre em contato com o banco? Sem entrar em contato com o banco? Como recuperar? Exatamente. Eles já confirmaram que o ficheiro já saiu do lado dele e deu sucesso. Mas, em contrapartida, o ficheiro não chegou até os outros servidores. Por algum motivo, corrompeu ou alguma coisa aconteceu no meio, no meio desse processo. Como colmatar esse tipo de problema? Esse é um ponto. Imaginemos a questão de, acredito que há a questão de sincronização de dados entre, falou de servidores que estão na beira, que é a base central, e temos servidores que estão em Maputo, que é a réplica. Em quanto tempo é aconselhável que a sincronização funcione e quanto tempo tem que se verificar essa sincronização para ver se há comunicação entre dois servidores em tempo real ou não? Obrigado. Ok. Acho que sabes que o FTP trabalha sobre... nós temos UDP e temos TCP, não é? Se, de algum modo, esse ficheiro não é recebido, não é? Como posso lhe explicar? Nós temos períodos, nós e o banco temos períodos, intervalos de tempo, que é em períodos que nós recebamos esses ficheiros, não é? Para evitar problemas de sincronização. Eu paguei essa hora, não refletiu essas coisas todas. Se nesse período não recebemos, nós temos um sistema de monitoramento, não é? Através, não sei se conhecem o batch programming, não é? Através de um programa batch que faz o controle de recepção temporária. E esse mesmo batch programming alerta ao administrador de sistemas. Já está tudo acautelado. Nós temos o sistema de controle. Não é? Desculpa, um barulho por aí. Não sei quem está a fazer isso. A outra questão que colocou é sobre o período de sincronização, se a memória não trai, não é? Entre o período de redundância. É isso, né? Não sei se percebi bem. É basicamente isso. Qual é o tempo aconselhável? Exatamente. Exatamente. Depende do tipo de sincronização que tu queres e da latência que tens na rede, atenção, da largura de banda que tens, mas sobretudo a latência. Eu não posso dizer 5 minutos, por exemplo. Não. Existem parâmetros que devem ser seguidos para se estabelecer quanto tempo tu precisas para tal. Não é só dizer, quero 5 minutos, não. Existem parâmetros que devem ser seguidos para se estabelecer o tempo que tu precisas. Existem condições. Não sei se faço perceber.
Sim. Exatamente, não é? Então, tu tens de fazer levantamento de requisitos, saber o que é que você tem, qual é a largura de banda que tem lá, se é um link dedicado, essas coisas tem, qual é a quantidade de informação que você quer fazer, backup, réplica, essas coisas todas. Exato. Temos o Belizardo ali. Fica à vontade. Belizardo levantou uma outra pessoa que quiser, Hélio, fica à vontade. Boa tarde, boa noite, doutor. Boa noite Viva. a todos os colegas. Sim, doutor, só uma questão de curiosidade. É que tenho notado em algumas empresas, tanto instituições, o que tenho notado é que eles colocam, por exemplo, um roteador e um modem para a distribuição da internet sem cabo, mas não se nota bastante a existência de um servidor para poder preservar as informações que circulam a nível dessas pequenas empresas ou instituições. Então, a minha preocupação é saber se isso é recomendável ou faz-se porque as pessoas não têm noção do que é que está a acontecer. Muito obrigado. Ok. Como eu disse, quando falamos de rede de computador, estamos a falar em todos os níveis. Pequenas, médias e grandes empresas. Não é? Há empresas que precisam para um determinado fim. Daí que, mesmo eu, profissionalmente, vou dizer que aqui você só precisa modem e os dois computadores, por exemplo. Está a perceber? É por isso que, se vocês forem a voltar para o projeto de redes de computador, nós temos aquilo que são levantamento e análise de requisitos da rede. Porque você não pode chegar numa empresa, numa empresa pequena, se calhar de duas pessoas ou três, exigir que tenha uma infraestrutura enorme, sem saber o que eles vão fazer. Então, há sempre uma necessidade de tu saber para que precisa essa rede. O que é que vai se usar? Quais são os equipamentos? Para chegar a uma conclusão e implementá-la. Mas é verdade, como disseste, há pessoas que só chegam, penduram coisas ali, interligam, já é rede. E, por exemplo, tu como um profissional que sabes, se calhar de olho, sabe dizer que essa é uma empresa grande, que há necessidade disto, isto, aquilo. Aí, sem detalhes, podemos dizer que não é aconselhável. Não é? Mas há sempre uma necessidade de reparar para a empresa o que é que fazem, como fazem. Se há necessidade daquilo, há necessidade. Aí podes concluir que não é aconselhável. Não é? Se calhar pessoas que põem sem segurança é um dos fatores muito importantes hoje em dia. Se calhar as pessoas não pautam pela componente de segurança na rede. Aí, claramente, não é aconselhável. Não é? Então, para responder a essa questão se é ou não é aconselhável, tens de fazer uma análise, não é? De acordo com os conhecimentos que tem, e aí tu dizes que isso não é aconselhável. Mas como eu disse, atenção, há vezes que de olho nu você sabe que você consegue ver que isso está muito mal estruturado e definitivamente não é aconselhável. Mais questões, meus caros. Estamos aqui para... Não só questões, contribua com exemplos que você vive dia após dia no impacto das redes. Não é só colocar questões. Não. Pode contribuir com um exemplo, uma realidade que estás a viver. Também serve. Alguém mais? Yes, Belizardo. Arlindo, podem falar sem problemas. Boa noite, doutor. Viva. Boa noite.
Sim, tá uma parte que eu não entendi, que o doutor estava a explicar sobre a rede usada na Uniced. Falou de a rede metropolitana e tem uma parte que estava a explicar sobre servidor, que o servidor pode estar no Maputo e pode ser acessado na Nampula ou na Beira, assim como qualquer lado onde a rede for a mesma. Eu queria saber, uma vez que na Beira, entre os centros ou os edifícios existentes na Beira são usados por fibra óptica, que tipo de rede foi usado para que seja acessado o servidor que está no Maputo, por exemplo? Disse que em casos de falha de energia na Beira, no Maputo pode ser acessado, na Nampula pode ser acessado. Então, eu não sei muito bem sobre redes e quero aproveitar a aprender. Então, eu queria saber que tipo de rede usado de um servidor na Beira é WAN ou também de fibra óptica? Ok, já minha percebi. preocupação que eu tenho. Sim. Ok, já percebi. A fibra óptica é o meio de ligação apenas, não é? Tu podes ter WAN através de fibra, podes ter LAN através de fibra, e o exemplo que eu dei da Beira de Metropolitan Area Network também é através de fibra. Mas quando nós acessamos, ou vou dizer, a sincronização de dados entre o servidor da Beira e Maputo, ele é feito através de uma VPN, Virtual Private Network. Mas, quando os clientes acessam ao determinado servidor ou serviço, por exemplo, o estudante quer acessar ao ISURA, aí está diante de uma WAN. Mas se for um colaborador de um centro de recurso a acessar ao servidor, vou dar exemplo de ISURA ou Primavera em Maputo, pode ser através de VPN ou através de WAN mesmo, Wide Area Network, ou Virtual Private Network. Exato, é isto ali. Obrigado. Sensei Nelton Juvencio. Fica à vontade, Nelton. Boa noite a todos. Na verdade, eu não tenho uma questão indireta, só quero saber se nós vamos ter alguma aula que vai nos ensinar a montar essa rede de computadores. Montar categoricamente. Obrigado. Obrigado. Eu não sei responder essa questão. Talvez o coordenador do curso, que é o Dr. David Franco, talvez ele saiba responder essa questão. Obrigado. Mais questões? Não percebi a questão. Também se a questão não faz parte da palestra, então só podemos tratar mesmo nos assuntos acadêmicos. Né? Bizardo, pode falar. Sim. Sim, sou Belizardo. Sim. Fica à vontade. Sim. Boa tarde. Boa noite já. Boa noite, desculpe. Sim, eu trabalho numa instituição, Ministério de Saúde, e temos trabalhado com redes de computadores, isto é, para inserção de informação eletrônica. Informação, isto é, através de bases de dados eletrônicas.
Então, eu queria saber, é possível fazer segurança de dados contra os hackers? A informação já no servidor? Sim, é possível. Então, se é possível, eu gostaria de saber como é que pode ser feita a segurança contra os hackers, tendo em conta a informação já no servidor. É complexo. Precisaríamos de outra palestra específica para tal. Exatamente. Que tem a ver com segurança da informação. É um outro capítulo, é um outro tópico. Mas respondendo diretamente, é possível, sim. Existem muitos mecanismos para tal. Tá bom, obrigado. Obrigado. Sr. Ivan, se faz favor. Muito boa noite, docente. Boa noite, obrigado. Boa noite aos colegas, boa noite, Dr. Franco. É o seguinte, eu sou um funcionário público. Sendo um funcionário público, estou numa instituição que nós trabalhamos com uma plataforma e esta plataforma está alocada ao INAGE. O INAGE, por sua vez, é que faz aquilo que é a gestão do servidor e também da própria rede de internet. Nós estamos na rede do governo. Na nossa instituição, nós temos serviços centralizados. O que eu quero dizer com isso? Nós temos várias instituições trabalhando no mesmo meio, para um dado fim. Então, o que acontece? Existem certas instituições na qual, na rede do governo, elas não conseguem aceder à sua plataforma, isto via a própria rede do governo. Para poder aceder à plataforma, tem que ser via VPN e em algum momento nós tendo internamente um sistema de gestão de filas, acabamos por ficar numa situação complicada. O que quero dizer com isso? Nós estamos numa rede interna configurada. A partir do momento que ele sai para uma VPN, ele já está numa outra rede. Mas para que ele possa aceder a esse sistema de gestão de filas, por exemplo, uma VPN, implicaria também automaticamente a saída da plataforma dele para poder fazer a chamada dentro da nossa rede. Então, o que queria, talvez, aqui, eu trago este pensamento porque, em algum momento, assemelhei a minha situação ao do colega Hélio que expôs há bocadinho, mas eu já trago a situação em termos práticos, naquilo que é a minha vivência, e quero, com isso, tentar pedir uma espécie de contributo por parte do docente. O que eu posso fazer nestas circunstâncias para evitar este tumulto de ter que sair, a pessoa ter que sair da VPN para poder fazer chamada do utente, para depois ter que entrar na VPN para entrar na sua plataforma? Como é que nós podemos gerir esta parte de modo já que ele consiga sincronizar tanto o sistema de gestão de filas como também o seu próprio sistema, visto que ele utiliza uma VPN para poder aceder àquilo que é a plataforma na central deles. Obrigado. Ok. Tu sabes como é que está configurado? O que é que usam para esse processo de VPN? Sabes como foi feita essa configuração? Infelizmente não, porque cada instituição tem seus critérios de segurança. Eles têm os seus técnicos que vêm pessoalmente fazer a configuração interna. Então, conforme eu disse, nós temos serviços centralizados em que temos várias instituições dentro da nossa instituição. Okay. Então, cada técnico, cada IT vem, configura a sua... Sim. Até onde eu percebi, posso não lhe responder categoricamente, mas como eu percebi, isso tem a ver com configuração
da maneira como foi configurada, e depois tem a ver com aquilo que nós chamamos QoS, Quality of Service. Porque em situações dessas, onde nós estamos, porque nesse sentido, o VPN precisa de uma determinada quantidade de largura de banda específica para aquele serviço. Você tem uma quantidade de largura de banda para tudo, usam como quiser. Mas há vezes que os serviços de VPN precisam de uma determinada largura de banda para que tenha qualidade. Daí que há uma necessidade de ver qual é o dispositivo que faz, que se usa para configurar a rede VPN, que é firewall, não é? Então, há um mecanismo que nós chamamos de QoS, Quality of Service, e depois Bandwidth Management, através de cotas, por exemplo, não é? E você diz para o serviço de VPN, usa esta quantidade, dá prioridades, né? Para evitar esse tipo de constrangimento. E para o resto, deixa o que deixa. Né? É aquilo que nós chamamos, que estava a dizer, QoS, Quality of Service. Mas isso é implementado durante as configurações. Porque se for muito bem configurado, tu não tens esse tipo de problemas. Não é? Eu estava a explicar aqui, eu estava a explicar o meu exemplo, que eu tenho, por exemplo, na Nampula, Maputo, temos os telefones VoIP, Voice over IP, telefone. E nós usamos internet nos dois sites, mas através do VPN. E eu configurei isto para evitar, porque se não tiver isso, pode existir mecanismos onde um serviço consome maior largura de banda, e nós não conseguimos ouvir o que um fala. Está a saber? Então, para evitar essas situações, eu só posso dizer que está mais na configuração. Quando mal configurado, isso acontece. Então, os ITs devem trabalhar mais na configuração, usarem dispositivos próprios, configurar um QoS, ver qual é a largura de banda, se também chega. Porque há vezes que a largura de banda é pouca, não consegue para tudo. Mas que você implemente QoS, não chega. Certo. Exatamente. Podem ser isso. Não estou a responder categoricamente, mas estou assim a fazer um brainstorming de acordo com aquilo que eu percebi de si. Está certo. Sim. Doutor Pempe, só para lembrar que o nosso tempo já se foi. E até o último só domingo, vamos ver só domingo que é o último. Sim, então só ficamos com 3 minutos. E eu também praticamente já estou de saída e gostaria de agradecer aqui ao Dr. Pempe por esta partilha e disponibilidade para fazer parte dessa palestra. E esperamos contar mais vezes e também que partilhe aqui mais conhecimentos com os nossos participantes. Então, eu mesmo já estou a fugir, por isso aqui estava a alertar quanto ao tempo ao Dr. Pempe e também aos participantes. Então, temos mais 3 minutos apenas, Dr. Pempe. Muito obrigado, Dr. Franco. Vamos ouvir o último, Sr. Domingos. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite, geral. Na verdade, eu tenho aqui uma questão que eu quero ficar, na verdade, um bocadinho mais claro. Para o tipo de base de dados, ou seja, o tipo de servidor que é denominado por localhost e cujo para ter acesso aos outros computadores, ou seja, os outros computadores terem acesso àquele localhost que se usa, seja o burro ou então o router. Desculpa, não percebi nada. Não percebi a sua questão, desculpe. Opa, perdemos ali os chocóis. Alguém manda seu e-mail para eu enviar a palestra?
Alguém envia seu e-mail para eu enviar a palestra, depois manda para todos. Estamos juntos? Ok. Então, Já mandei. All right. Ok. Então, vou partilhar com esses e-mails. Okay. Okay. Ok, então, meus caros, eu vou partilhar convosco a palestra e até uma próxima oportunidade. Doutor, Obrigado pela desculpa. sua presença. Sim, doutor, desculpa. Não sei se... Sim, há uma questão que o colega colocou, só que depois parece que caiu a linha antes do doutor Franco responder, acerca de uma aula relacionada com essa matéria, relacionada com a segurança de dados. A questão era para mim? Sim, era para o doutor. Sim, o colega perguntou se seria possível termos uma aula relacionada com configuração de rede. Mas isso era para o doutor Franco, não para mim. Sim, mas parece que o doutor Franco não percebeu e o colega, quando o doutor Franco perguntou, o colega não conseguiu responder, acho que já estava com problemas de rede. Eu não sei responder essa questão, como eu disse anteriormente. Desculpa, doutor. É assim, o doutor Franco disse que este não era o fórum correto para nós falarmos desse assunto, que poderíamos tentar contatar-lhe para poder saber se teríamos essa aula ou não. Obrigado. Ok, obrigado. Então, boa noite e um bom descanso para vocês. Obrigado. Obrigado, doutor. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado.